Era uma ideia muito auspiciosa, essa de fundar um centro dedicado à tradução e à terminologia, né? E de fazê-lo projetar-se também no cenário nacional e internacional. A ideia tinha surgido inicialmente com o professor João Alexandre Barbosa. Depois, professor Francis, professor Ieda foram dando corpo a isto, né? Até que ele teve a sua fundação oficial. A criação do Citrate as conversas, né, sobre a criação do centro, elas começaram já no final da década de 80. O Citrate nasce há 20 anos atrás, depois de um interregno institucional provocado pela mudança nos estatutos da USP. Na realidade, o sonho do centro é mais antigo. Ele data provavelmente de 85, 86, quando, durante muitas discussões que havia dentro da faculdade, ou mais especificamente na área de letras, sobre a organização departamental, cogitou-se, num certo momento, de criar um departamento de tradução. Até porque já existia um curso, na verdade, de especialização em tradução. Na época chegou-se à conclusão que departamento não era o formato adequado, mas o estatuto antigo previa o chamado Centro Interdepartamental. Advém ao novo estatuto de 88, que não prevê a existência de centros. Então o processo que já estava todo aprovado dentro da faculdade ficou em suspenso. Até que, mais adiante, o novo regimento da faculdade prevê sim a manutenção dos centros. Foi uma exceção criada para a Faculdade de Filosofia, que a USP sempre entendeu era uma unidade um pouco especial e precisava de um tratamento especial para algumas coisas. O centro, então, no seu início, ele atuava em algumas frentes. Ele, na prática, sediava o curso de especialização, ou se quiserem, de pós-lapto sensu, de tradução, que já existia há algum tempo em vários formatos. Ele começou com uma modalidade na graduação, continuou como uma atividade de cultura e extensão, mas já com nome especialização, e depois foi convertido num pós-lato sensu. E teoricamente era vinculado ao Departamento de Letras Modernas. Mas na prática, no dia a dia, desde que o Citrate passou a existir, a administração, a gestão do dia a dia passou a ser do Citrate, embora fosse uma entidade interdepartamental. Então, digamos que o Departamento de Letras Modernas, por ter já essa tradição do curso, que datava de 78, acabou tendo um vínculo, digamos, muito forte, muito privilegiado com o Centro de Tradução e Terminologia. Esse vínculo marca um pouco uma das vocações do Citrate, que é tentar o diálogo entre a academia e a profissão. Porque esse curso, lato sensu, não visava propriamente formar acadêmicos, e sim formar tradutores de alto nível. E foi bem sucedido. Vários grupos ou indivíduos que fizeram esse curso foram depois premiados. Tivemos um prêmio Jabuti, houve alguns prêmios da União Latina de melhor tradução não literária, enfim. Alguns desses alunos depois foram fazer o mestrado e o doutorado acadêmicos e viraram, inclusive, professores nossos. O professor João Azenha, por exemplo, foi aluno do curso. A história do Centro de Tradução aqui na USP é a história de um processo de institucionalização dos estudos da tradução na universidade. Na universidade sempre houve uma prática, desde os anos 50, essa prática está oficializada em teses de doutorado, dissertações de mestrado, em que autores desconhecidos e inéditos no Brasil eram apresentados ao público e à comunidade acadêmica brasileira através desses trabalhos. Então, esses trabalhos incluíam a tradução comentada e anotada de uma parte das obras e depois uma discussão teórico-acadêmica. De outra parte, uma comissão de estudos da tradução que já atuava aqui desde meados dos anos 80, criou cursos de tradução num sistema extracurricular. Esses cursos eram muito procurados, então tinham uma demanda grande
E o que não havia era uma intersecção entre os interessados desse curso e as pesquisas em tradução que começavam a ganhar força no Brasil a partir de meados dos anos 80, mais ou menos. A ideia de criar o centro foi a ideia, então, em princípio, em primeiro lugar, de reunir, de centralizar todas as informações sobre tradução na USP. Então, quem se interessasse por tradução e ligasse para a universidade, seja para o curso, seja para se informar sobre processos de seleção para mestrado e doutorado, tinha agora um lugar onde fazer isso. Ao mesmo tempo, aproveitando a brecha da legislação, esse centro de tradução ele também tinha uma função documental. Então, não só reunir informações, mas reunir documentos, reunir pesquisas realizadas em tradução e dar transparência, dar visibilidade a essa produção acadêmica que acontecia na USP em diversos departamentos, em diversas áreas. O recorte institucional dos departamentos de letras, principalmente de letras modernas, que eram por língua e cultura, então dava visibilidade ao processo de tradução e aos estudos sobre tradução em pós-graduação apenas no nível de cada uma dessas línguas e culturas. De tal forma que se alguém de fora quisesse ler a produção acadêmica da USP em termos de tradução, não ia conseguir fazer isso se não lesse os relatórios de todos os programas de letras modernas em que esses trabalhos eram realizados isoladamente. Então sempre foi um desejo dos pesquisadores de tradução para dar visibilidade à produção acadêmica em nível nacional, ter um centro que atuasse como centralizador desses esforços. E o CITRAT, no início e até hoje, funcionou dessa maneira. No plano, então, da pesquisa acadêmica, ele reuniu, através dos representantes dos departamentos, e articulou, vamos dizer assim, ações que visassem a transparência, que visassem a visibilidade dessa produção acadêmica em nível nacional. Exemplo disso são as atuações do CITRAT, atuações conjuntas dos professores nos eventos realizados aqui na USP, nos eventos para os quais eram convidados colegas de outras universidades, onde essa visibilidade da produção acadêmica era bem maior no cenário nacional. E também, um pouco mais para frente, já aí dentro de uma outra função, vamos dizer, de uma outra vocação do CITRAT, foi manter, através do curso de especialização em tradução, que o CITRAT passou a sediar já logo depois da sua fundação, um vínculo com esse outro tripé de atuação da universidade, que era a extensão dos serviços e a extensão dos, vamos dizer assim, da produção acadêmica aplicada para a comunidade não pertencente à USP. Então isso a gente fez durante muitos anos e de 92 até 2004, sob a direção do CITRAT, concentrando tudo no CITRAT, informações sobre o curso, outorga de certificados, etc. A gente conseguiu essa ponte com a comunidade, então a gente conseguiu, digamos assim, uma situação ideal, que era produzido academicamente nos departamentos, se concentrava no conselho do CITRAT e era imediatamente repassado através do curso de especialização para a comunidade de fora da USP. Foi uma pena que em 2004 a universidade tenha extinguido os cursos de pós-graduação lato sensu, porque isso deixou, vamos dizer assim, órfã uma grande parte de um público interessado em estudos da tradução, interessados em atuar no mercado de trabalho, profissionais de diversas áreas, pessoas com formação fora da universidade, mas que vinham para cá em busca de uma renovação, em busca de uma, digamos, atualização dos conhecimentos, sistematização dessa prática. Então, durante muito tempo, o CITRAT funcionou de forma ideal, a meu ver, assim, numa via de duas mãos. Quer dizer, conhecimento produzido na universidade era repassado para a comunidade através do curso de especialização em tradução que o próprio CITRAT administrava, e ao mesmo tempo desse percentual de alunos
que entravam através do curso de especialização em tradução, muitos deles, ao longo do curso, resolviam emigrar para a pós-graduação através de um processo de mestrado ou dos que já tinham mestrado de doutorado. Então aí se fechou um círculo virtuoso. A gente produzia conhecimento, aplicava conhecimento, aproveitava da experiência desses tradutores o que eles podiam trazer de novo para a relativização da teoria, e essas mesmas pessoas, atualizadas pelos conhecimentos gerados no curso, ingressavam na universidade nos programas de pós-graduação e devolviam para a universidade um investimento que ela tinha feito. Também na época havia uma lacuna muito grande no Brasil em termos de publicações sobre tradução. Anteriormente à criação do CITRAT, nos anos 80, existiu uma revista chamada Tradução e Comunicação, vinculada à antiga Faculdade Ibero-Americana de Letras e Ciências Humanas, hoje é parte das organizações Anhanguera. Mas essa revista acabou desaparecendo no final dos anos 80, não teve mais apoio institucional interno para ser mantido, e de repente, no Brasil não havia uma única publicação dedicada especificamente aos estudos da tradução. Então, nós criamos, nessa época, a revista do CITRAT, a Traditerme. O nome é um nome duplo, Trad e Terme, porque havia uma outra área um pouco subdesenvolvida, mas muito importante, inclusive para a própria tradução, que é a terminologia. Terminologia bilíngue, e aí você pensa fundamentalmente, embora não exclusivamente, nas áreas de exatas, das ciências aplicadas, que são um domínio rico para os trabalhos de terminologia monolíngue, mas também bilíngue, multilíngue, e formam um instrumento de apoio aos tradutores, principalmente aqueles que atuam na área técnica, que, na verdade, representa a maior parte do mercado de tradução hoje. Mais de 90% do que se traduz todos os dias é tradução técnica e não literária ou artística. Fundada em 1994, a revista Traditerme completa 18 anos de existência neste ano. É uma publicação do CITRAT, Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia da USP, fundado em 1992, tendo como seus idealizadores o professor Dr. Francis Aubert e a professora doutora Ieda Maria Alves, além do apoio de outros professores. A revista procura cobrir a diversidade de assuntos que caracterizam os estudos da tradução e da terminologia. Entre esses campos figuram as matérias ligadas aos conceitos e metodologias das duas áreas, aquelas referentes à interface com a literatura, assuntos que tratam dos fatores culturais na tradução, da linguagem verbo-visual, estudos de tradução baseados na linguística de corpos, tradução jurídica e técnica, conceitos e práticas ligados à terminologia, trabalho de interpretação, especialmente de conferências, dentre as principais. Quando eu criei, foi proposta minha, o grupo de lexicologia, lexicografia, ponto, não tinha terminologia, no âmbito da ANPOL. E aí nós estávamos numa reunião anual do grupo de trabalho, passou um professor que estava chegando do Canadá. Ele me chamou na porta, eu me lembro bem desse detalhe, e falou: eu acho, professora, que vocês deveriam acrescentar terminologia no grupo de trabalho de vocês. Aí eu levei essa discussão para o grupo, uns sabiam o que era, outros não sabiam, não se tinha muito uma nítida noção, eram 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não se tinha muito bem noção disso, de que seria terminologia em relação à lexicografia, havia confusão das duas áreas. Aí eu falei, acho que nós poderíamos discutir isso. Discutimos e chegamos à conclusão de que seria uma coisa diferente de lexicografia. A lexicografia pega o fazer dicionarístico em todos os dicionários de língua, dicionários técnicos científicos, não científicos. Bom, mas a terminologia pega uma parte só, que são os dicionários técnicos científicos. Então, na verdade, o CITRAT, ele
ele não faz pesquisa em terminologia ou em tradução. O objetivo do centro é difundir, não é? Dar meios para que as pessoas conheçam, dar cursos, então dar meios para assim, a difusão de trabalhos, mas propriamente não fazer pesquisa, não é? Em terminologia, nem em tradução. A terminologia, ela seria assim, o estudo dos termos de uma área de especialidade. Né? Então, por exemplo, da economia, então eu vou estudar a terminologia da economia, quer dizer, os termos que compõem essa área, terminologia da pediatria, da informática, não é? E também ela tem um sentido assim mais teórico, que é a teoria ou a metodologia, né, do estudo dos termos. Então, o tradutor, ele se serve muito dos trabalhos de terminologia, porque quando ele vai fazer uma tradução, então você imagina, o tradutor está diante de um texto em inglês, né? Geralmente a gente tem muito mais texto em inglês do que em outras línguas, né? De uma determinada área, ele precisa traduzir para o português do Brasil. Então, ele tem muitas dúvidas, né? Então ele vai precisar se apoiar, né? Ele vai ao dicionário técnico, quando existe, nem sempre são bons, né? Cada vez são melhores, né? Por causa de todas as possibilidades informáticas. Então, se ele encontrar um bom trabalho de terminologia daquela área no português do Brasil, aquele material vai servir muitíssimo para ele. Ele não precisa ficar cogitando, será que eu posso traduzir assim ou de outra maneira? Eu vou inventar um termo? Então, ele vai se basear no trabalho que já está feito. Se esse trabalho está bem feito, vai ser ótimo para ele. Os dicionários produzidos aqui na área acadêmica são uma fonte inesgotável. Por quê? Muita gente produz dicionários fora da área acadêmica, mas da sua experiência diária, que nem sempre está de acordo com as regras que a terminologia dita. Como fazer uma árvore funcional, como fazer uma definição bem feita. Então, aqui eles aprendem todas essas técnicas de fazer árvore conceitual, uma definição bem feita. E o produto disso resulta num dicionário, chamado Dicionário Terminológico, da área X. Este modelo eu importei de uma coleção muito importante que é de Barcelona, onde eles têm um centro de terminologia por excelência. Não é o único, mas é um dos mais importantes, ao lado do Canadá, da Bélgica, da Espanha como um todo, da França, Alemanha, etc. Então, eles têm quem pegar do começo ao fim da coleção de dicionários técnicos científicos de Barcelona, vai verificar que absolutamente eles seguem com todo o rigor a mesma estrutura, o mesmo padrão, o mesmo sistema de remissivas, tudo isso. Então eu achava que o Brasil precisava produzir uma coleção assim. E felizmente já estou no 6º volume de áreas diferentes e a demanda é muito grande. Então, isso me parece muito importante para o nosso país, no que diz respeito a isso. Não quero dizer que eu seja a única pessoa. O Brasil já tem, desde que foi criada a ANPOL, que acho que vocês devem conhecer, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística, o nosso GT de lexicologia, lexicografia e terminologia é um dos mais amplos e mais importantes. Bom, conclusão disso, nós agrupamos pesquisadores de norte a sul do país, pessoas que tinham uma produção riquíssima e belíssima nesta linha de lexicologia, lexicografia e terminologia, e disso resultou que
um contato dos nossos pesquisadores com o exterior muito grande. Faz 3 anos eu sou diretora do Citrate e gostaria de relatar um pouco as nossas principais atividades do momento, que são basicamente 3. A mais importante delas são as publicações. Temos várias revistas, sendo que a principal é a Traditerme, que é a revista de tradução e terminologia. Nós fizemos a transição do formato em papel para o formato eletrônico. A segunda área de atuação do Citrate são os cursos de cultura e extensão na área, por exemplo, de tradução, de terminologia, de legendagem, de novas tecnologias aplicadas à tradução, tradução de poesia, então as mais diversas áreas relacionadas à tradução e à terminologia. A nossa terceira área é, na verdade, a divulgação sobre a tradução. Nós fazemos eventos, jornadas com palestrantes, tivemos já um simpósio sobre a interpretação de conferências, a tradução poética, a tradução e a terminologia, né? Já convidamos grandes tradutores para ministrarem palestras, como, por exemplo, o professor Boris Schneiderman, e também temos recebido palestrantes do exterior, como, por exemplo, o coordenador do Serviço de Tradução da Comissão Europeia, que gerencia uma quantidade assim inimaginável de traduções técnicas. Então, o Citrate é um centro interdepartamental, não é? Então, ele tem representantes dos 5 departamentos de letras da nossa faculdade e, portanto, ele tem a presença de professores representantes desses 5 departamentos. Então, esse praticamente é o vínculo que o Citrate tem com a graduação. São professores que dão aulas de graduação, né, no curso de letras e também atuam no Citrate. Esse é um vínculo. Mas os cursos que o Citrate oferece são cursos de extensão. Não é? Então, aí, geralmente, não são os professores da USP que ministram o curso, mas são pessoas de fora, são profissionais de fora. O que é muito bom porque eles trazem justamente informações da realidade profissional, experiências de áreas que nós na USP nem sempre temos, como, por exemplo, as novas tecnologias aplicadas à tradução. Né? Existem hoje em dia as chamadas memórias de tradução, né, que memorizam trechos que o tradutor já traduziu em algum momento e colocam à disposição quando se traduz textos parecidos. O Citrate oferece curso de extensão em média de 2 a 3 cursos por semestre e é aberto ao público em geral. Não tem uma frequência, normalmente o curso que nós sempre estamos ministrando é o de legendagem, que tem um público sempre frequente, em média de 27 alunos por semestre. E há 3 ou 4 anos a gente vem oferecendo esse curso. Os cursos são pagos, mas os preços bem mais em conta do que no mercado aí fora. E isso nada impede de fazer os cursos de extensão junto com a graduação, tanto daqui da USP quanto os alunos de fora da USP. Um dos cursos que mais faz sucesso é a legendagem, né? Legendagem de filmes. Mas também a tradução jurídica, por exemplo, também a tradução poética, então depende um pouco, né, da oferta que nós podemos dar, né, os profissionais que estão dispostos a trabalhar conosco e também do interesse do público. E antigamente nós oferecíamos um curso de especialização em tradução que foi extinto em 2005, mas temos agora a alegria de anunciar que na faculdade foi introduzido um curso de pós-graduação em estudos da tradução, que começou agora em agosto de 2012. Então, já temos uma primeira turma de mestrandos e doutorandos em estudos da tradução. O que ainda falta, mas também está em vias de ser introduzido, é uma ênfase de tradução no curso de letras. Então, a ideia seria que os alunos de letras estudassem a sua área linguística e tivessem um rol de disciplinas complementares, um pacote, por assim dizer, de disciplinas específicas de tradução e com isso adquirissem mais experiência em tradução e pudessem ter essa ênfase de tradução inscrita nos respectivos diplomas de letras.
não é? Então, isso seria praticamente uma visão completa, que pudéssemos ter a tradução já na graduação e depois a possibilidade de dar continuidade a isso em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado. Desde a sua fundação e até hoje, 20 anos depois, a história do centro é uma história de sucesso e é uma história também de dar visibilidade no cenário nacional e internacional através do contato com palestrantes que nos visitam, através das jornadas de tradução e terminologia que nós promovemos anualmente, através dos cursos isolados e temáticos oferecidos para comunidade. Eu acho que o Citrate continua cumprindo aquele propósito ideal na universidade, que é justamente o de centrar sobre formação, pesquisa e extensão universitária para a comunidade não uspiana.